Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui comigo nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe também essa mensagem com mais pessoas, para que elas possam também serem abençoadas através da mensagem da palavra. O tema que eu quero conversar com vocês aqui hoje é esse: qual é a nossa posição diante da mensagem do Evangelho? Qual é a sua posição diante da palavra de Deus? O texto básico que eu quero pegar para nós refletirmos aqui rapidamente é Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, que vai narrar ali a grande pesca maravilhosa que Pedro ele teve, juntamente com seus companheiros. E é interessante observarmos que em determinado momento Jesus ele chega até Pedro e faz a ele uma palavra de ordem, dizendo assim para ele: vai ao alto mar e lança as suas redes. Jesus faz ali uma palavra de ordenança para ele. E é interessante nós observarmos qual era o cenário da vida de Pedro quando ele recebe essa palavra de ordem do Senhor Jesus. Qual era as características da sua vida, as circunstâncias da vida que Pedro estava enfrentando naquele momento. E o texto vai dizer para nós que Pedro ele estava desembarcado e também estava lavando as redes. Ele, embora não estivesse pronunciando nenhuma palavra, todavia, a sua atitude de estar desembarcado e lavando as redes representava que ele não acreditava mais, que ele estava descrente, que ele estava desanimado, que ele havia desistido de que algo diferente pudesse acontecer. Ele já não acreditava mais que naquele barco ele poderia ter o seu sustento para sua família, conseguir uma boa pescaria. Ele, lavando as redes, estava declarando: olha, eu não consigo acreditar que nessas redes aqui eu possa ter grandes e numerosos peixes. Sabe, muitas vezes é assim que você nos encontramos por diversas vezes, na nossa vida, desembarcado e lavando as redes. Não sei qual área da sua vida que você possa talvez se encontrar nessa maneira, como Pedro estava nessa passagem, desembarcado e lavando as redes. Talvez seja na área conjugal, talvez seja no relacionamento com seus filhos, ou até mesmo na área profissional, ou no campo espiritual da sua comunhão com Deus. Quem sabe um desânimo, E a atitude de estar desembarcado lavando as redes demonstra que parece que já não tenho mais como acreditar que pode ser diferente do que tem sido. Mais interessante que Pedro, ele vive na sua vida algo anormal, porque o texto fala que ele ficou a noite toda no alto mar e não pegou nenhum único peixe. Ele era um profissional, ele entendia da área, E eu acredito que talvez algumas noites, ruins de pescaria, Pedro ele já havia experimentado na sua vida, mas não como aquela específica daquela noite. Porque o texto fala que ele não pega nenhum único peixe, nem um peixinho pequeno. Eu acredito que nas noites difíceis que ele teve de pescaria, ele conseguiu pegar alguns peixinhos ali que ele falou: olha, isso aqui eu não vou conseguir comercializar, eu não vou conseguir vender, que são muito poucos e são pequenos. Mas quem sabe ele levou para sua casa, ele comeu lá, Ele se deliciou com a sua esposa, com seus filhos. Mas naquela noite ali, a Bíblia fala que ele não pegou nenhum único peixe. Sabe, eu vejo algo anormal acontecendo na vida dele. Mas é interessante que no dia seguinte pela manhã, Jesus estava na beira da praia e lança essa palavra de ordem para ele. E ele experimenta naquela manhã algo sobrenatural, a qual ele nunca havia experimentado antes. Uma pescaria que ele jamais havia realizado na história da sua vida. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes Jesus ele vai permitir na minha e na sua vida anormalidades. Sabe, situações anormais que você fala assim: puxa, já esteve difícil, mas não nesse nível. A gente chega a dizer, tá no nível hard, porque nesse nível parece que nunca chegou. Sabe, o meu estado espiritual, o meu relacionamento em casa, no trabalho, na vida profissional. Já tive dificuldades, já tive noites escuras, mas parece que agora tá no nível hard mesmo. Tá algo anormal acontecendo, algo anormal. Eu entendo que muitas vezes Jesus ele vai permitir eu e você vivermos anormalidades,
para que no dia seguinte nós venhamos experimentar algo sobrenatural da parte dele, que nós jamais vivemos, que nós jamais havíamos experimentado, sabe? A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Eu quero te encorajar a você crer nessa palavra, a você crer nessa mensagem. E é interessante que Pedro, ele vai vivenciar essa pesca que ele jamais havia experimentado, uma pesca maravilhosa. Só que é interessante observarmos que o que vai proporcionar Pedro ele experimentar aquela grande pesca, aquele algo sobrenatural na sua vida, foi exatamente o ambiente onde ele estava vivendo. O ambiente onde ele estava com aquelas pessoas foi um ambiente que proporcionou ele extrair fé da mensagem de Jesus e aquela fé condicionar ele a ele experimentar uma pesca maravilhosa. Então isso aqui é fundamental para nós entendermos, porque o texto fala que a multidão apertava Jesus porque elas queriam ouvir a mensagem, queriam ouvir a palavra de Deus. E na Bíblia a gente vai encontrar diversos tipos de multidões. Existia a multidão que acompanhava Jesus apenas interessadas, né? No pão que ele multiplicava, no peixe que ele multiplicava, os interesseiros, os preguiçosos que não queriam trabalhar, e eles pensavam, se a gente acompanhar Jesus, tá negócio resolvido. A gente já tem o pão, já tem o peixe para comer do dia a dia, e ele multiplica pão e peixe. E existia outra multidão que acompanhava Cristo por causa apenas dos sinais, apenas dos prodígios, apenas por causa dos milagres que ele fazia. E estavam interessados em receber um milagre para si. Mas essa multidão de Lucas 5 nos traz a entender que existia uma multidão que motivava o seu coração a acompanhar Jesus porque queriam ouvir a palavra. E aí Jesus sonda o coração daquela multidão e fala, não, se vocês querem a mensagem, então eu vou transmitir a mensagem. E Jesus traz um sermão na beira daquela praia, uma palavra tremenda, a gente não tem um registro, é uma pena que a gente não tem o registro dessa mensagem. Mas com certeza foi um sermão extraordinário, deve ter sido um sermão poderoso que Jesus trouxe ali. Nem tudo está relatado, né? Infelizmente nem tudo, os feitos de Jesus, as mensagens de Jesus foram registradas, né? Mas interessante que motiva também Jesus a trazer a mensagem da palavra é o coração da multidão, um coração que desejava exclusivamente a palavra. Então isso nos ensina, e muito, que eu e você, quando nós nos reunimos na igreja ou no ambiente de oração, quando nós reunimos com o propósito de receber a mensagem, de ouvir a palavra, Jesus ele vai enviar a sua palavra. E talvez algum Pedro que estiver no nosso meio ali, desembarcado, lavando as redes, desanimado, ele vai ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem, e ele ser então revigorado, voltar à esperança, e ele poder experimentar um grande milagre, algo sobrenatural na sua vida. Se eu e você formos amantes da palavra, nós iremos proporcionar que outras pessoas sejam revigoradas, sejam transformadas pelo poder que há na palavra de Deus. E então Jesus ele vai e chega até Pedro e fala, olha, me empresta o teu barco para que eu venha pregar sobre ele. E exatamente, Jesus toca no assunto exatamente daquele que Pedro queria esquecer. Não sei se já aconteceu isso com você. Você quer esquecer algo, você não quer nem lembrar naquilo. Aí vem alguém e toca sobre aquele assunto, sobre aquele algo, sabe? Pedro, você tem uma coisa, eu acho que ele não queria nem imaginar em ouvir, era sobre o barco. Era sobre o barco dele, porque quando ele olhava para o barco, ele lembrava da frustração, ele lembrava da noite difícil que ele teve, sabe? Nossa, tanto esforço, tanto trabalho árduo ali, tanta persistência, porque ele não desistiu, ele foi persistente, sabe? Ele ficou até o último instante. E então, quando ele olhava para aquele barco, ele já lembrava da frustração dele, ele já lembrava, sabe, das coisas negativas que aconteceu. E eu acredito que ele queria dar um fim naquele barco. Ele queria pôr fogo, queimar, não sei, ou vender. E aí Jesus chega para ele e toca no assunto exatamente do barco. Me empresta o seu barco, sabe? Me dê ele. Então, Jesus ensina uma lição linda para Pedro, dizendo assim, aquilo que não serve mais para você serve para mim.
aquilo que você acha que já não tem mais utilidade, eu quero provar para você que tem. E é tão magnífico porque Jesus não apenas mostra que o barco era útil, mas mostra que do barco poderia sair a palavra, poderia sair a mensagem. Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito, né? E eu creio que isso Jesus ele faz conosco muitas vezes. Por isso que ele toca no assunto que a gente não quer. É por isso que ele nos faz lembrar daquele algo que a gente não quer lembrar. Porque ele tem a intenção, sabe? De mostrar para mim e para você que aquilo é útil. Sabe? O casamento ainda é útil. O filho, o esposo, a esposa, aquele trabalho, sabe? Aquele relacionamento com aquela amizade ainda é útil. E ele pode não apenas mostrar para mim e para você que aquilo é útil, mas ele tem o poder de fazer que aquilo, sabe, emane a essência da mensagem, a essência da palavra de Deus. Deus tem esse poder, nós temos que crer nisso, nós temos que acreditar nisso. E aí então Jesus, terminado o sermão, ele prega uma mensagem e terminado de pregar, e eu creio que Pedro estava lá lavando azeite só ouvindo a mensagem, e ele então termina de pregar, isso que é interessante, sabe? A palavra de Deus vai falar assim que, e tendo ele terminado de falar, ele se aproxima de Pedro e faz a palavra de ordem. Vai ao alto mar e lança as suas redes. Isso aqui, mesmo tempo que é glorioso, é assustador. É muito assustador, porque Jesus estava pregando um sermão. Imagina que coisa gloriosa, que autoridade ele não estava ali. E terminando de pregar imediatamente, ele vai até Pedro e ele busca uma reação de Pedro. Ele busca, sabe, uma atitude, uma posição de Pedro diante da mensagem que Pedro acabara de ouvir. Porque ele fala, vai ao alto mar e lança suas redes. Com outras palavras, você acabou de ouvir a mensagem, não ouviu? E eu sei que essa mensagem gerou no seu coração a fé, não foi? Muito bem. Agora, vá e haja dentro dessa fé. Vai e haja dentro da mensagem que você ouviu. Se posicione diante dela. Gente, isso aqui é assustador. Porque eu vejo que Jesus ele tem pressa, sabe? Em que você venhamos nos reagir, nos posicionarmos diante daquilo que ele nos fala através da mensagem. Porque imediatamente ele já foi e já falou para Pedro, eu quero saber qual é a tua reação, eu quero saber qual é a tua posição. É lindo, é magnífico a gente ouvir a mensagem, se alegrar, isso é glorioso porque traz paz, sabe? Quando a gente está triste, quando a gente está abatido, você ouve uma mensagem, a palavra de Deus, aquilo traz calmaria, a gente sente uma sensação boa, de paz, sabe? Mais interessante que Jesus ele não quer que a gente apenas sinta, ele quer que a gente viva, sabe? Aquele sentimento. E o viver está muito além do sentir, porque o viver ele está relacionado diretamente com a atitude, com a ação. E o sentimento é abstrato, mas a atitude ela é concreta. Então Jesus ele tem pressa, sabe? Isso aqui é assustador. Tanto é que em Apocalipse vai dizer que ele não gosta do morno, da pessoa que é morna. Ele prefere que a gente fosse frio do que morno. Então, o que é ser o morno? É aquela pessoa que, sabe, ela fica em cima do muro, ela participa, mas ela não se decide. Ela entende o que Jesus fala, mas ela não consegue, sabe, tomar atitude diante daquela mensagem que Jesus está falando. Esse é o morno. E eu penso que Jesus ele tem, sabe, pressa que a gente venha mostrar uma atitude, uma reação diante da mensagem. E a pergunta que eu te faço é essa: qual é a sua posição diante da mensagem que você tem ouvido do Evangelho? Diante da mensagem que você tem recebido da palavra de Deus? Eu não sei qual área da sua vida, sabe? Talvez em particular você sabe que há muito tempo, há dias, há meses, talvez há anos, Deus tem falado com você para você agir melhor como esposa, agir melhor como marido, sabe? Agir melhor numa decisão na sua vida profissional, porque Ele está com você, que foi Ele que projetou algo para você, sabe? Eu não sei, sabe qual é a atitude que você precisa liberar um perdão, que há muito tempo o Senhor vem incomodando você, sabe? Libere o perdão, sabe? Libere o perdão, eu não sei, mas fato é que Ele deseja ver a nossa atitude diante da palavra dele. Qual é a sua posição diante da palavra de Deus?
o Espírito Santo faz essa pergunta para mim e para você. E é interessante que Pedro ele traz a resposta dele, porque o texto fala assim: mestre, eu fiquei a noite inteira, sabe, pescando em alto mar, eu entendo de pesca, eu sou pescador profissional, mas sobre a tua palavra eu irei. Porque a sua palavra vai na contramão da lógica, a sua palavra vai na contramão do mundo, a sua palavra, ela, ela totalmente quebra o homem racional, ela quebra a razão do homem e ela traz aquilo que é totalmente diferente. Então, por mais que eu possa ser motivo de chacota, mas eu vou sobre a tua palavra. Por mais que eu possa ser motivo de zombaria, mas sobre a tua palavra eu irei. Por mais que as pessoas possam, sabe, rir de mim, caçoar de mim, mas sobre a tua palavra eu irei. Eu irei enfrentar o meu alto mar e eu vou lançar as minhas redes lá. Sabe, gente, muitas vezes a gente se posicionar diante do que Deus está pedindo para nós, a gente vai ser motivo de zombaria, de chacota, talvez até mesmo de humilhação. Imaginou os companheiros de Pedro? O que esse cara tá fazendo, gente? Já não passava vergonha de ficar... Não basta a vergonha, né, de ter ficado a noite inteira, não pegado um único peixe. Agora vai voltar de dia. É doido isso aí, sabe? Imagina o cenário. Mas Pedro disse, olha, não importa, eu vou sobre a tua palavra. Porque o homem natural não consegue discernir o homem espiritual, não consegue compreendê-lo. E o resultado, o texto fala que, tendo feito isso o quê? Tendo obedecido a palavra de Jesus, o texto fala que Pedro, ele pega uma grande quantidade de peixe, que a sua rede se rompe. Já imaginou? A rede dele faz um furo, um rasgo, e os peixes começam a sair. E por mais que a gente possa pensar, puxa, então parece que Pedro estava perdendo a bênção dele. Ele obedeceu e de repente rasga a rede. Mas eu penso, sabe, que Jesus estava naqueles peixes ali. Era ele que dava ordem para os peixes entrar na rede. Então se saía 2, entrava 4. Se saía 3, entrava 6, sabe? Se saía 5 peixes, entrava 10 de novo na rede. É um mistério, porque a ideia de romper a rede não é a ideia de que Pedro viesse perder a sua bênção, mas que ele viesse transbordar a sua bênção na vida de outras pessoas. E é isso que acontece, porque o texto fala que ele dá sinal aos companheiros que ficaram, talvez os companheiros que zombaram, talvez os companheiros que não acreditou. Por que que ficou? Se tivesse acreditado, tinha ido com ele, sabe? Mas é interessante que Pedro faz um sinal e eles vêm. E o que estava na vida de Pedro, a bênção de Pedro, passa para a vida deles também. Porque essa é a ideia do evangelho, é uma bênção que tem que ser compartilhada. É uma bênção que ela tem que transbordar na minha vida. Deus não quer apenas para mim, a ideia não sou eu, o centro não sou eu, o centro é a gente ser um canal, um condutor naquilo que Deus pode fazer. Sabe? Isso que é magnífico, isso que é glorioso. Porque ele se posicionou corretamente diante da palavra. Então, ele viveu esse algo que transbordou na sua vida. E ele pôde ser canal de bênção na vida de outras pessoas. A pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: qual é a sua posição diante da minha palavra? Você quer passar a desfrutar de algo sobrenatural e se permitir romper para que Deus venha transbordar em você, para você abençoar outras pessoas? E eu creio que isso é possível acontecer. A Bíblia ela é verídica. Esse fato que aconteceu com Pedro pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Basta nós fazermos como ele fez, sabe? Nos posicionarmos diante da mensagem de Jesus. Eu espero profundamente no meu coração que você possa ser instruído por essa palavra, que essa mensagem possa ter te abençoado. Se você se sentiu abençoado por essa palavra e desejar no seu coração de compartilhar com alguém, faça isso, porque você já vai estar transbordando na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então, se posicione e as bênçãos de Deus virão, e não apenas para você, mas você será um condutor das bênçãos de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, assim permitindo Deus.